Bom, a Segunda Guerra foi um conflito mundial que deu início no dia 1º de setembro de 1939 e não teve uma data certa de quando acabou, né? Porque ainda houve algumas outras batalhas, mas acabou com a rendição da Alemanha e ela acabou em 1945, né? E o ponto de início, né? Que a primeira foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né? E a segunda se deu início pela invasão da Polônia, pela invasão da Alemanha à Polônia, né? Que a Polônia ficava entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que era a Rússia. E existia um tratado que a Alemanha não poderia invadir a Polônia e alguns outros países, como já tinha invadido antes, né? Faltava apenas a Polônia. E a Alemanha invade no dia 1º de setembro a Polônia e toma todo o território polonês, esmagando totalmente as forças polonesas. Por quê? Porque a Alemanha, além de uma máquina de destruição em massa, como os campos de concentração, a Alemanha tinha uma tática de guerra que era chamada de Blitzkrieg, ou seja, que era a guerra relâmpago, que a Alemanha não parava de avançar, mesmo com todos os inimigos à frente, ou seja, era igual um rolo compressor passando em cima do asfalto. Ela não parava. Tanto que até os tanques alemães, né, a Wehrmacht, a Luftwaffe, bombardeavam sem parar as cidades polonesas, como Varsóvia e outras cidades, né, Varsóvia e outras cidades. E a divisão Panzer, né, alemã, que era chamados os tanques alemães, era chamado de Panzers, né, eles andavam sem parar entre as cidades e acabavam com tudo mesmo. A Wehrmacht bombardeava, a Luftwaffe também bombardeava, né? Porque a Alemanha, muitos hoje é normal, né? É a Marinha, a Força Aérea e o Exército. Mas na Alemanha era a Wehrmacht, a Luftwaffe e a Marinha. Isso que eu esqueci o nome agora, mas era chamada de Luftwaffe, Wehrmacht, a Marinha tem outro nome, e a divisão de elite, que era a SS, né? Que era, não sei falar alemão, né? Que era a SS, ou alguns chamam de Gestapo, né? Que era a polícia secreta do partido nazista. E, além disso, a Alemanha contava com a juventude nazista, que era uma juventude que já crescia dentro das doutrinas nazistas, né, já eram treinados para serem super soldados, né, já desde pequeno, e tinha uma política de extermínio e de pureza ariana. E o que Hitler aproveitou disso? Tudo isso durante o ápice nazista, né, o maior ponto nazista. A Alemanha era uma superpotência mundial, maior inclusive do que os Estados Unidos. Vale deixar claro que em muitos filmes nós temos aí que os Estados Unidos sempre é a maior potência. O mundo só é salvo pelos Estados Unidos, mas não, né? Naquela época era a Alemanha, que era uma potência. Tanto que hoje nós temos aí tantos carros alemães, como a Volkswagen, né? Temos aí muitas empresas alemãs, que eram empresas antigamente que fabricavam tanques, né? Fabricavam armas nazistas. A Volkswagen, não estou dizendo que a Volkswagen é uma empresa nazista, mas ela cresceu durante o período nazista na Alemanha. E a Alemanha, pela sua política ariana, a Alemanha começou com campos de concentrações. O que eram os campos de concentração? Eram para onde eram mandados todos os judeus, todos os comunistas e todos os inimigos políticos, e eles eram exterminados assim como ratos, como baratas, né? E houve muitos extermínios, mas a Polônia ela foi usada para uma coisa só, para
para a Alemanha ter o acesso à União Soviética para pôr em prática a Operação Barbarossa, né, que seria a invasão da Rússia, e para usar a Polônia de um depósito de corpos. Que hoje nós temos o maior campo de concentração, né, o campo de Auschwitz, que foi onde mais se queimava judeus, né, nas câmaras de gás. Mas isso são só detalhes, né? Eu estou colocando aqui um contexto para vocês entenderem o que levou à Primeira Guerra, né, à Segunda Guerra. A Segunda Guerra se deu pela invasão da Polônia e depois a declaração de guerra dos alemães aos ingleses e a tomada da França. Que lembra no outro vídeo eu falei sobre o vagão de trem? A Hitler ele tomou a França usando a mesma técnica, né, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e fez a França assinar o tratado no mesmo vagão que a Alemanha assinou sua rendição. Ou seja, a França totalmente humilhada e defasada, assim como a Alemanha na Primeira Guerra, teve que se humilhar e assinar no mesmo vagão. Ou seja, Hitler ele planejou a vingança desde os pequenos pontos, né? A gente acha que tudo foi por acaso, mas não, ele veio planejando. Tem o livro dele, o Mein Kampf, né, Minha Luta, que ele explica tudo, ele coloca plano por plano, passo por passo, né, da ascensão nazista ao poder. E se você acha que o partido nazista era um partido que era, como dizer, um partido comunista, né, o partido nazista chegava assim aos pés do Partido Comunista. Por quê? Porque tinha os mesmos ideais, né, era o mesmo fundamento, tudo pelo povo, contra os judeus, contra tudo aquilo que a burguesia pregava, né? Então Hitler conseguiu chegar ao poder, né? Através desses discursos, né? E em 1939, se dá no dia 1º de setembro, nós temos início a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, com a tomada da Polônia, com os bombardeios, com a tomada da França, com os bombardeios constantes a Londres, né, a Inglaterra, e com os afundamentos dos navios britânicos, né, pelos U-boats, que eram conhecidos os submarinos. Durante as guerras, a Alemanha sempre teve nomes diferentes para o que nós conhecemos. Submarinos eram os U-boats, né, e por aí vai. Durante o início da Primeira Guerra, que começou mais como um conflito europeu, né? Os Estados Unidos se manteve neutro, então se formaram duas alianças, né? Os aliados, que eram mais ou menos ali a Inglaterra, a França, os Países Baixos, a Holanda, né, e tal, que a Alemanha também tomou, e algumas colônias, e o eixo. O eixo já era um pouco mais forte, porque eram formados por duas potências, o Japão, a potência asiática, a Alemanha e a Itália. E o que aconteceu? Os Estados Unidos se manteve neutro, o Brasil também, nosso país se manteve neutro, mesmo o Brasil sempre tendo uma ligação com a Alemanha. O Brasil era muito ligado à Alemanha nazista. Sim, nós fomos muito ligados à Alemanha nazista, mas não ao ponto de fazermos propagandas, né? Mas nós éramos muito ligados comercialmente, Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos pressionando o Brasil e a Inglaterra começou a ter alguns bloqueios navais, né, no Brasil, e o Brasil meio que se distanciou da Alemanha, né? Assim como na Primeira Guerra, né? Foi cancelando pactos comerciais e tudo mais. Mas, de fato, a Primeira Guerra, os Estados Unidos, eles só entraram na Primeira Guerra depois de alguns acontecimentos, como a invasão japonesa na China. Nós temos aí também o famoso o incidente de Marco Polo, né? Que foi em 1937, foi antes da guerra começar. Tivemos a invasão italiana à Etiópia. Tivemos a Guerra Civil Espanhola, que começou no início da guerra, né? Ali, foi em 39.
tivemos a invasão japonesa da União Soviética e da Mongólia. Ou seja, o Japão era uma potência muito grande naquela época. Então o que aconteceu? Os europeus se organizaram e fizeram um acordo, junto com os alemães também. E Hitler quebrou todos esses acordos no dia 1º de setembro. E quando a Alemanha invade a Eslováquia também e a Polônia, no dia 3 de setembro, a França e o Reino Unido acabaram declarando guerra à Alemanha, no dia 3 de setembro. Logo depois, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a África do Sul também declaram guerra. E então a Alemanha inicia seu processo de extermínio, nos seus campos de extermínio, e o eixo começa um grande crescimento potencial, tanto militar, econômico, industrial e político. Mas um erro acontece. Vamos aí nesse pequeno erro, né? Depois que a Alemanha tomou praticamente toda a Europa, acontece o ataque japonês a Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base americana, da Marinha Americana, que ficava no Havaí. E os japoneses bombardearam essa base americana, né? Então, o povo americano sempre foi muito ligado, sempre foi muito, como dizer assim, digamos, muito patriotas. Nós temos aí o exemplo da Guerra do Iraque, que no dia 11 de setembro houve o ataque das Torres Gêmeas e os Estados Unidos no outro dia o povo apoiou a guerra. Assim aconteceu em Pearl Harbor. O povo não aceitou a morte dos militares e os Estados Unidos declara guerra. E entra na guerra. Mas aí que vem o nosso porém, vem aí a nossa entrada na guerra. Getúlio Vargas era muito próximo dos alemães. E os Estados Unidos, com medo dessa aproximação, começa a pressionar o Brasil. E o Brasil decide mandar tropas para a Itália. Simplesmente assim, né? Getúlio pressionado. Então, em 1942, o Brasil rompe todos os acordos com a Alemanha e envia tropas para a Itália, para a Operação Monte Castelo, principalmente. Mas aí você me pergunta, agora que vem o termo mais engraçado. Nosso exército era muito mal preparado para uma guerra alemã, para uma guerra europeia, alemã não, europeia. Por quê? Porque a Itália era praticamente armada com armas alemãs. E até hoje nós conhecemos que as armas alemãs são muito as melhores do mundo, né? E o que aconteceu? Nossos pracinhas, como eram conhecidos, né? Foram tirados do Nordeste, da região de Fernando de Noronha, da Bahia, e foram enviados para o frio, para a Itália, sem roupa de proteção, sem algum equipamento próximo, sem armas de precisão, canhões muito antigos, canhões ainda usados na Primeira Guerra, né? Muitos navios mercantes brasileiros foram bombardeados pela Alemanha, dando assim o apoio do povo brasileiro à entrada do Brasil na guerra. E o Brasil, em 1942, envia os pracinhas. Mas aí você pensa, nosso país, muitos nordestinos nunca viram a neve, o frio da Itália, dos montes italianos. Será que vão aguentar? O Brasil definitivamente acabou com os alemães e com os italianos dentro da Itália. E isso é provado. O Brasil foi o país que expulsou os nazistas de dentro da Itália, junto com os partigiani, que são
um grupo de resistência da Itália na época, que aquela música que tem na abertura, né, do La Casa de Papel, é a música dos Partigianos, né, que são um partido da libertação italiana. O Brasil acabou com os alemães em Monte Castelo. E um fato muito engraçado é porque durante a noite os brasileiros estavam em uma posição secreta e os alemães em outra. E como os brasileiros estavam muito mal equipados, eles não tinham como se esquentar, né? Resolveram acender uma fogueira. Só que se acenderem uma fogueira, iam revelar a posição que eles estavam. E os brasileiros acenderam. Só que os alemães acharam que era uma armadilha e não foram atacar. E os brasileiros tiveram tempo de comer, se alimentar, se aquecer e no outro dia atacar os alemães. E o Brasil conquista, sim, derruba a queda, tira o fascismo do poder, acaba com os alemães dentro da Itália. E por isso que nosso país hoje é muito ligado aos italianos, nós temos muitos imigrantes italianos. Se a gente for em São Paulo, aqui na Moca, ali você vai ver muitos italianos. Então ali é uma ligação muito forte, é uma ligação de agradecimento. Aí nós vamos pro... Isso aqui foi só uma participaçãozinha da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira. É só um resumo sobre essa Segunda Guerra e os fatos mais importantes. Nós tivemos também a mulher mais condecorada da FEB, né? Foi nossa querida capitã, nossa tenente. Eu vou colocar a foto dela aqui. Ela foi a mais condecorada entre os soldados. Sim, mandaram homens e mulheres para Monte Castelo, para a Itália. Não foi só homens, foram homens e mulheres. Ou seja, tivemos bravos guerreiros brasileiros, assim como na Batalha do Riachuelo, que nós ganhamos do Paraguai. Muita gente vai achar que não, né? Os paraguaios principalmente. Mas nós vencemos os alemães em Monte Castelo. E quando começa a queda do eixo? A Itália sai do eixo pela derrota dentro da derrota brasileira que os italianos tiveram contra o Brasil, né? E a expulsão e a morte de Mussolini. O que acontece? Os aliados criam um plano que era conhecido como Operação Netuno, que era um desembarque de 24 a 30 mil homens nas praias da Normandia, que era uma extensão de praias francesas, que os aliados achavam que não era tão fortificada. Mas os alemães fortificaram todas essas praias digamos, uma muralha igual a da China, uma fortificação em todas a costa da Normandia. E no dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcam. E a praia onde teve as batalhas mais sangrentas e mais importantes foi na praia de Omaha, que foi onde aconteceu a Operação Overlord. E a Alemanha, Hitler já não estava bem de saúde, né? Ele achava que haveria apenas a operação do dia D, né? Ele invade a União Soviética. Só que assim como o Brasil, a União Soviética ela é um país muito extenso, tá? Ela é um país ela é muito extensa. E a Rússia, desde a tentativa da invasão de Napoleão à Rússia, a Rússia sempre teve uma arma secreta que é o frio. Ou seja, os alemães acharam que iam conseguir tomar a Rússia em 1 mês, 2 meses, antes do inverno. Então não se prepararam e usaram a Blitzkrieg. Mas os russos, assim como o Brasil, é um país onde tem uma cidade, depois de 100, 200 quilômetros vai ter outra, depois de 100, 200 quilômetros vai ter outra, depois passa por um interior infernal, sem nenhuma cidade, para depois de 200 quilômetros, 300 quilômetros ter outra, para depois ter outra, para depois chegar nas grandes cidades. E
os alemães iniciaram e os russos fizeram o quê? Muitos acham que foi uma covardia, mas não. Eles recuaram toda a população e destruíram tudo. Linhas de trem, linhas telefônicas, plantações, ou seja, os alemães, quanto mais avançavam, mais ficavam sem recursos. Ou seja, a Blitzkrieg acabou falhando aí, porque não tinha mais de onde tirar combustível, comida, então muitos morriam de frio. E os alemães começaram a ter um surto de diarreia, mas eles não podiam tirar as roupas porque senão morriam congelados. Era um frio de você morrer congelado em poucos segundos. Então o que eles faziam? Eles abriam buracos atrás de suas calças para tentar evacuar, mas não conseguiam, morriam congelados. E eles tentavam, não conseguiram. Chegando perto do rio Volga, se eu não me engano, eles tentam entrar em Stalingrado. E Stalingrado foi uma batalha que durou meses. Não era uma batalha por uma cidade, se tornou batalha por uma rua, um prédio, um quarteirão, uma casa. Eles passavam dias lutando por uma casa. Ou seja, se tornou uma batalha gigante por uma única cidade. Mas era a cidade mais importante de Stalin. Então, quando os soviéticos reuniram todas as tropas, todos os cossacos, que eram os conhecidos assassinos, os cossacos, desde os tempos dos czares, que juntaram todos os soldados, ali foi que os aliados começaram a vencer a guerra. Não foi por conta dos Estados Unidos, tá? Os soviéticos botaram o plano, né, nenhum passo para trás. Ou seja, todos os soldados soviéticos iam para a guerra e, se desistissem, os comissários do Partido Comunista matavam os soldados soviéticos. Ou seja, eles não tinham escolha, ou eles morriam ou eles morriam. E não tinha armas para todo mundo. Ou seja, um soldado recebia uma arma, o outro um cartucho. Quando morria, o outro pegava a arma e ia para cima. Morria, pegava a arma e ia. E ficou gerando isso até que eles destruíram, foi quando os soviéticos expulsaram os alemães da Rússia, derrubaram a ponte, tomaram a Polônia, libertaram, destruíram o campo de concentração de Auschwitz e entraram na Alemanha. Os aliados, durante o embarque da Normandia, ficaram muito tempo também nas praias, né? Bombardeavam, mas infelizmente, como o tempo estava muito ruim, bombardearam algumas vacas que estavam nos campos, né? Não conseguiram alvos fixos. E começou o desembarque de paraquedistas. Mas também conseguiram. Então a Alemanha começou a ficar encurralada. E no início ali de 45, Hitler já não estava com sua saúde lá muito bem, né? Ou seja, ele ainda achava que a Alemanha conseguiria vencer a guerra mesmo com os aliados já praticamente dentro da Alemanha. Então, chegando ali no início de 45, né, os aliados e a União Soviética, que nessa época também já eram aliados, né, eles resolvem entrar na Alemanha, eles entram na Alemanha e o eixo entra em colapso. Então, no final de fevereiro de 45, os aliados entram em Berlim, na capital da Alemanha, e Hitler se mata. E ele pede para que seu corpo seja queimado. Muitos acham que ele não se matou, que ele fugiu para a Argentina. Acham que sim, outros acham que não. Então, os soviéticos e os aliados se encontram dentro de Berlim, né? Aquela festa, aquela comemoração, que a guerra que tinha acabado no início de abril, né? Ali. No dia 30 de abril de 1945, o Palácio do Reichstag, que era o palácio dos alemães, do governo alemão, foi capturado e simbolizando ali a queda do Reich, que Hitler tinha prometido para o povo alemão um Reich, que significava um reino, né, um império de 1000 anos,
e entregou assim o povo alemão a uma verdadeira vergonha, uma verdadeira desgraça. E a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental, para os aliados, e a Oriental, para a União Soviética, que fechou o lado oriental em uma cortina de ferro. E dividiram Berlim também, que ficava dentro do lado oriental. E dividiu Berlim no meio também, e é onde nós temos a famosa história do Muro de Berlim. Então, no finalzinho do ano de 1925, no dia 30 de abril de 1945, a guerra se finaliza, acaba, né? E nós temos aquela famosa foto do Stalin, do presidente americano, que eu esqueci o nome, o Harry Truman, e o Winston Churchill, né? Aquela famosa foto dos três que salvaram o mundo, né? E nós temos também um caso, que é o caso de Hiroshima e Nagasaki, que na Segunda Guerra foi quando as armas nucleares foram usadas, as bombas atômicas, desenvolvidas por Einstein, né? E o que aconteceu? Ali foi quando o Japão se rendeu. O rendimento do Japão, a rendição do Japão, veio com o ataque de Hiroshima e Nagasaki. Porque os americanos iam testar essa bomba, mas não ia ser no Japão. Mas decidiram testar no Japão depois de algumas negociações. Hoje nós temos um arsenal nuclear gigantesco de armas que só foram usadas apenas 2 vezes, né? Por conta também, hoje nós temos, por conta das políticas de armas contra civis, né? E armas de destruição em massa. Mas nos remete, né, o quanto o ser humano pode ser destrutivo a eles mesmos, para eles próprios, né? E é isso o resumo, né, da Segunda Guerra. Temos muita Operação Barbarossa, Operação Valquíria, temos o Dia D. Então nós temos muitas operações, muitas missões que renderiam um vídeo de 8, 9, 10 horas para explicar um resumo, né? E o resumo também não está em ordem cronológica, né? Se vocês quiserem também eu faço um em ordem cronológica. E foram esses os principais fatos do vídeo, né? Da Segunda Guerra. E se vocês gostaram, curte, compartilha e até o próximo vídeo.